A missão agora é chegar até o Cabo Carnaveral. Só que agora a Jorine, ela tem a habilidade de perceber a localização dos membros da família Pussy. Na verdade, Pussy não, a galera que é filha do Jill, que tem a estrela. Mas agora, Pussy, ele também tem a estrela marcada em suas costas. Ih, olha só, olha só. Mulher linda, empoderada e com tatuagem de borboleta. Você vale menos se você tem tatuagem. Jorine Kujo percebe a presença de Pussy escondido dentro de um hospital. Faltam apenas 3 dias para a chegada da lua nova. E aí, antes de entrar no hospital, a Jorine, ela dá uma missão pro Empório de levar o disco das memórias do Jotaro até a Fundação Speedwagon. Calma aí, Jorine, calma aí, Jorine, pera aí. Araki, Araki! Ah, mano, essa cena ficou literalmente, levemente bizarra. Ela pediu pro moleque levar um CD, parecia que ela dá um beijo na boca dele. Entregou um celular na mão do moleque e foi embora. Enquanto isso, Pussy estava prestes a almoçar. Eu não sei que hospital é esse que serve vieiras com camarão. Aqui tu vai internado no hospital particular, você ganha uma bolacha de água e sal e um pão. E aí o Pussy, decretado. Pussy ficou biruta. Ele chega pro cara e fala, por favor, amiguinho. E pede para o nosso mano Tajin experimentar um pedaço do eu não sei o que é isso, mano. É um pudim de lagosta, alguma coisa assim. Coma aqui, por favor. Coma na boquinha, bebê. Cara, meu Deus do céu, mano. Como é que o Jill teve essas 3 carniças, velho? Um bicho mais feio que o outro. Vem, abra a boquinha. Abra. E aí o cara começa a escrever que dentro daquele prato só tem peixe branco, que o nome dele é linguado. Excelente. Não, padre, por favor, me dê mais uma colherzinha na boca, eu quero sentir o molho. E o padre com uma cara ali, com uma tensão. Como eu pensei, Pussy, o molho está cheio de mariscos. Aí, mano, o Pussy, ele ficou louquinho da cabeça. Ele pergunta se o cara calça 41. Mano, 41 é pé pequeno pra homem, tá? Ele começa a medir o cara, falar que ele tem 1,82 m, pesa 72 quilos. E ele fala que os dois têm um paladar bastante apurado para experimentar leites, né? Eles sabem degustar um bom leite. E aí ele mede a pressão dele e os batimentos cardíacos dos dois são exatamente iguais. Muito interessante. Caraca, mano, eu esqueci a bosta que é esses bagulho cinza na parte 6, mano. E a Jorine tá, onde está Pussy? Pussy, apareça, Pussy! Só que Pussy já está sentindo a presença de Jorine Kujo. Ó, Araki, ó, Araki! Ó, Araki! Mano, no meio do pudim que eles estavam comendo, saiu um dedo de dentro do pudim. Quando eu vi isso aqui, eu quase desmaiei. Irmão, tinha uma criança dentro da comida, mano. Mano, quando tem cabelo na comida, eu já fico bravo. Imagina você achar a criança dentro da sua comida. A criança saiu dentro da comida e deu um tiro. Plau! Aí tinha um mano sentado na recepção, um maluco ali, levou a bala perdida dentro do hospital, viado. Não, meu amor, não morra, meu amor. Oh, meu Deus. Isso só pode ser obra de uma pessoa. Sim, ele mesmo. Pussy! Mano, os caras levaram o maluco baleado embora. O cara não entendeu nada até hoje. Mano, a Jorine, ela entrou na sala, irmão. Tinha uma cratera no meio da sala. Do nada, assim, tipo, do nada. O padre entrou no buraco. A Jorine ia pular. Falou, calma aí, calma aí. Falei, não, pera aí, ó. Caralho, mano, mas a Jorine, ela tá estourada. Olha só, mano. Mano, ela não é grande, mas ela tá parecendo uma estátua de mármore. Olha esse braço, irmãozinho. Que isso? Ela deu a corda e falou, mano, segura aí segura na minha balança, eu vou lá. Aí, irmão, agora vê o bagulho que é isso aqui, mano, que é incompreensível. Tipo assim, a Jorine, ela entrou numa cratera no meio do hospital, que ninguém sabe de onde saiu essa cratera até agora. E dentro dessa cratera, você acha que ela vai encontrar o quê? Sim, manos. Ela entra dentro de um avião. Tem um avião voando debaixo da terra. E não é um avião pequeno, é tipo um Boeing, tá ligado? Nossa, que pose gulosíssima a Jorine faz. É muito espanto. E aí ela percebe que aquelas notícias, os jornais de todas as pessoas, é de 2005. Só lembrando, né? A parte 6 se passa em 2011. E ela olha pela janela, lá estão eles. Pussy! E um stand até o momento desconhecido era ele mesmo. Nelson. Vejam lá, olha quem está ali, baiano. A Jorine ficou biruda, falou, Hermes, me tira aqui, mano, tô no avião. E é classe econômica. Mano, e Nelson tá igual uma perereca no vidro. Ô, Hermes, escuta aí, tiozão. E, mano, Nelson queria cortar Stone Refri. Ora. Mano, o maluco entrou no cimento, viado. Foi embora. Mano, a Jorine de 4, sem saber o que fazer. Morra! Mano, ela amarrou a caneta, não sei da onde essa caneta. Plau! Acertou. Mano, e o padre começa a entrar na mente começa a falar uma pá de merda na orelha dele. E aí a Hermes tá lá, só puxando, mano. Aí vocês não vão acreditar, irmão. Ela tá puxando a Jorine, quem que sai do buraco? Ele mesmo. Sport to Max. O homem que matou Gloria.
Hermes, que saudade. Mano, ela largou a Diorine. O solo se lembra de tudo, mano. Ouvi falar que você... Tá, deve ter um bando de animal que ainda não entendeu o que tá acontecendo. O stand de Regina, conhecido como Nelson, o poder dele é escavar memórias. Então por isso que saiu a criança de dentro do pudim. Porque como eles pegaram uma garfada, eles escavaram o pudim e lá de dentro tinha a memória de uma criança baleada. Não sei o que essa criança tá fazendo lá dentro. Eu, se fosse uma memória, nunca ia morar num pudim, né? Aí o cara começou a contar tudo pra ela. Tá contando que ali embaixo tem um avião. A memória de um avião caiu em julho de 2005. E a Hermes tá de 4 ali tentando segurar a Sport Max. Beijinho! Pau! Mano, o cara esfarelou. Só que nisso a cabeçuda caiu no buraco junto, mano. Eles estão no dia 21 de julho de 2005. Esse avião, ele caiu. Apertem os cintos, rapaziada, porque o avião vai cair em breve. E era impossível sair de dentro do avião. Não sei, a Jorine acabou de sair. Agora não pode mais sair, né, Araki? A primeira vez podia, né? Estou no refri. Plau! Agora é impossível, não dá pra sair mais. A mulher biruta, a aeromoça, ela falou assim, gente, olha o que eu tenho na barriga. Ela botou, tinha a cabeça na barriga dela, a cara dela começa a derreter. Todos nós morreremos. Infelizmente, essa é a regra que rege os seres humanos. Hirohiko Araki já havia profetizado. Mano, a galera tava derretendo já no avião. E lá estava lá, Pussy! Mano, e o Pussy, ele tá entrando na mente do falando, será que você não pode fazer esse avião cair mais rápido? Eu não tenho todo o tempo do mundo. E enquanto isso, Anasui e o Weather Report estão procurando o Jorine. Mano, a Jorine, calma aí. A Jorine falou, rapaziada, eu falei o seguinte, eu vou abrir a porta do avião e eu vou descer e eu vou esbucetar esses caras na porrada. Olha como é que vem, mano. Você vê uma mulher dessa voando... Pau! Mano, mas ela bateu numa parede invisível. Aí vocês não vão acreditar o que aconteceu, mano. A Jorine estava dentro de um avião caça. É muita cachaça com droga isso aqui, viado. Esse aqui também é o avião que caiu. Ele escavou essa... Tá cheio de memória de avião lá. Era um caça que explodiu. Ó, e a Jorine toda barriguda aqui, ó. Vai, teia! Ela jogou a teia e pegou um rádio. Ela pegou um rádio pra ligar pro Empório. Mas, ô, Araki, calma aí, deixa eu falar um bagulho pra você, tá? O rádio da polícia não é um celular, seu animal! Não dá pra ela ligar pro... Quase morri aqui, Araki. Não dá pra ela ligar pro Empório com o rádio da polícia. Que puta burrice, hein, Araki? E antes de continuar essa batalha, descobrimos a triste e banal história de Regina Guratra. Ele nunca soube a verdadeira identidade, quem era seu papai. O Dio, ele tava, né, mano? O que tava mexendo, ele tava passando a vara, né? Só que, mano, a família de Regina Guratra só dava privilégios pras irmãs, as meias irmãs dele. Então, aos 13 anos de idade, ele decidiu fugir de casa. Um dia ele tava andando na rua e vocês não vão acreditar, caiu um tênis. É um tênis do céu, assim, pra ele. Pau! Era um tênis de beisebol. E aí ele colocou no pé pra brincar. E aí chegaram os canas. Falaram, irmãozinho, você está preso em nome da lei. E aí ele foi, mano, ele foi julgado porque um tênis caiu na cabeça dele. E a juíza perguntou, você roubou esses tênis de... Aqueles sapatos, na verdade, eram do famoso jogador. E eles seriam leilões por cerca de mais de 10 mil dólares. E ajudar pessoas carentes, pessoas pobres. Mas, sim, né, uma pobre criança inocente respondeu apenas a verdade. Falou, mano, caiu do céu o tênis em mim, mano. Cala a boca, seu animal! Não minta! E prenderam o moleque e mandaram ele pra casa de detenção. Eu não sei o nome de cadeia de criança. Pô, nos Estados Unidos não existe o réu primário? Não existe, é isso? Só que 4 meses depois eles descobriram a verdade. O ladrão, ele descobriu os tênis, eles eram rastreáveis e ele jogou pelo ar-condicionado. E aí, quando a justiça descobriu a verdade, o moleque já tava 4 meses na cadeia. Mano, olha a boca desse filho da puta. Olha isso aqui, mano. Alguém castre o Diobrando, cara, porque não tá dando. O bicho, ele tava na cadeia igual um tanso. E depois disso ele viveu uma vida de ódio e amargura. Um dia ele foi mijar na parede. Quem nunca, né? Quem nunca? Irmão, a parede começou a esfarelar e tinha um crânio humano lá dentro. Mano, ele só meteu o pé, fazer o quê, né? E agora... Mano, e o já tava assim, cara, eu vou esbucetar esse padre na porrada, mano. Nossa, olha o Dio, mano. E ele já tá tramoiando. Falei, cara, eu vou tacar esse padre dentro do avião, quero que ele se exploda essa merda. Mano, e aí, cara, tipo, umas maiores cachaças que eu já vi na vida. Ele começa a catucar o buraco e sai Pussy de dentro da parede, viado. E aí, de dentro do peito dele, sai um CD. Mano, ele... O que é isso, pô? Enquanto isso, a Jorine tá dentro de um caça. Mano, olha a Jorine ligando pro Empório. Olha que pose
gulosíssima. Mano, o Empório tava de boaça na rua. Aí a Jorin falou, mano, descobre como que sai isso aqui, tiozão. Essa cena eu nunca entendi também. O avião que a Jorin tá bateu no outro avião e ela conseguiu sair, mano. O bom é que o Empório, ele tirou o PC da barriga dele, mas tirou com internet, né? Ou ele tem a melhor enciclopédia da história. Mano, e o padre só dementando o moleque. E ele percebe e falou, mano, eu vou te contar um bagulho, você não vai acreditar. Tem 2 assentos do avião que não morreu ninguém. Tem 2 pessoas que saíram vivas desse avião, mano. Senta lá. Mano, elas têm, tipo, 30 segundos pra fazer essa quest, tá? Nelson! Mano, pegou a galera que tava na cadeira. Sai daqui, ô bosta! Porque, na verdade, eles são memórias, né? Eles não são de verdade. Aí vocês não vão acreditar o que aconteceu, irmão. Eles foram sentar na cadeira, tinha a criança toda fudida sentada lá. Aí caiu outra criança, o Bart Simpson. Aí caiu outra criança, mano, careca. O que aconteceu? Ele colocou crianças de verdade do hospital nos assentos que iam sair vivo. E aí Jorin tinha que decidir. Ou ela condenaria as crianças à morte, ou ela sairia viva para enfrentar Pussy. Mas caso ela decidisse deixar as crianças, o seu coração carregaria uma culpa imensurável. Mano, e Pussy tava ali só, mano, com aquele risinho frouxo na boca, né? Mano, falta 2 segundos pro avião, vai bater, pau! E o padre foi confrontar o irmãozinho, você botou 3 crianças, né? Era só 2, não precisava matar uma terceira. Cara, olha só, não vou tentar nem explicar o que aconteceu aqui. Apenas sinta, porque eu também não entendi nada. O avião caiu, e lembrando que tinham 2 assentos que as pessoas iam sobreviver. Primeiro sai um velho. Hermes Costela tinha usado beijinho. Duplicou o corpo dele e escondeu as crianças lá dentro. Tinham 2 crianças que iam sobreviver, escondeu dentro do corpo do velho uma criança pra ela morrer. Mas não entendi como funciona isso. Aí tinha uma bela de uma mãe solteira, olha que coisa linda. A Hermes se escondeu no corpo de outra mulher, um beijinho. Olha que bagulho assustador essa porra aqui, mano. Aí você fala, beleza, a Hermes sobreviveu, as crianças sobreviveu. E cadê a Jorin, mano? A Jorin, ela entrou na boca da Hermes. A Hermes comeu a Jorin, tá igual a minhoca deitada. Agora, sinta o peso da minha mão. Ora. Você não vai mais escavar nada. Mano, o cara fica pendurado igual um frango e o padre ali. Pussy nunca perde a pose, né? E aí o padre começa a dar lacrada. Esse padre, ele gosta de dar lacrada. Falei, que pena, né, Verso? Parece que você perdeu a luta. Tacou o CD pra cima. Oh, meu Deus, o que é aquilo? E Nelson vai embora com o CD, mano. Padre Pussy percebe que o CD não está com ele. Quando você pegou isso... E aí ele conta a verdade. Toda a verdade foi revelada. O Weather Report nunca foi preso, ele nunca foi culpado de nada. O seu CD de memórias foi retirado por Pussy e ele foi trancafiado na mamadeira de Grindolf. Porque Weather Report, na verdade, é o irmão de Pussy. E aí, mano, agora se prepare porque a skill mais escaralhada dos mangás chegou. Olhem o arco-íris. O arco-íris do demônio. Enquanto isso, mano, o Weather tava... Ai, caralho, minha cabeça tá doendo. E a Nasui, olha que bagulho lindo a Nasui, hein, mano. Que gostosa. Weather Report, tá tudo bem, Weather Report. A Hermes Costela falou assim, irmãozinho, já cansei de você. Beijinho. Foi dar um murro na cara dele, só que passou um arco-íris no braço dela. Plau! Mano, abriu um buraco, abriu uma xereca no braço. Lau! Começaram a sair caramujos de dentro do braço dela. E aí eles não estão entendendo nada. O Faginego fala que agora que o Weather Report, ele tem as suas memórias, ele poderia destruir até a camada de ozônio. Enquanto isso, mano, Pussy aparece dentro do buraco e fala, Jorin, acalme-se. Os poderes de Weather Report são subconscientes, que os poderes dele são incrivelmente poderosos e jamais ele deveria ter recuperado suas memórias. A única maneira de deter os arco-íris, a skill proibida, seria retirar o CD de Weather Report, ou pior, matar Weather Report. E Pussy, mano, farmou a aura nessa cena. Ele só virou as costas e foi embora. Quando ela saiu correndo, elas saíram atrás, pau! Quando as vilas estavam já no quarto do hospital, mãos ao alto. Vocês são meliantes, não são? Mano, os caras começaram a virar caramujo. Todas as pessoas do mundo começaram a virar caramujos. Todas! Mano, esse foi o momento que eu falei, cara, tem uma relação entre caramujo com arco-íris. Mano, eu pensei. Chegou um momento que eu desisti de tentar entender. Porque na minha cabeça não faz sentido nenhum isso. E foi nesse momento que eu falei, cara, eu não vou tentar mais entender Jojo. Isso aqui só faz sentido em uma única cabeça. Hirohiko Araki. Porque nós somos todos grãos de areia perto de sua sabedoria. Mano, passou uma nuvem ali no braço da Jorin. A Hermes só jogou a pica na mesa. Falei, e aí, se a gente vai matar o Weather? Nunca! Ele é um dos nossos aliados.
Ele é grande, ele é gostoso, ele é lindo. Enquanto isso, ele chegou, mano, ele começou a cavar o chão. Mano, tinha uma Jolene e uma Hermes num buraco. Ele desenterrou as memórias do momento que elas chegaram no hospital. E aí ele descobriu que as memórias do Jotaro estão com o Empório. Ele foi atrás do moleque. Mano, e olha a Jolene, que pose mais linda, cara. É a tarântula negra. A Hermes já dá uma pedrada aqui. Que caramujo não tem sexo. É ele com ele e ela com ela, pô. Aí elas saem surfando em cima de um bagulho aqui. Aí o narrador começa a explicar como é que faz oxigênio. Eu não sei por que tá acontecendo. O Araki tá transformando o anime em manual do mundo. E o Empório tá correndo e o Donatello atrás dele. Ele começa a cavar, ó. Olha como cava. Pau! Mano, levou uma moca na nuca o moleque. Só que o disco, por algum motivo, não estava com o Empório. E o maluco fica, ué, cadê o disco? Só que lá no fundo vem ela. Jolene e Hermes Costela. Mano, ele pegou o cadáver da criança e foi levando. Mano, o bagulho tá virando GTA. Vem um carro pra atropelar a Jolene. Pule! Nossa, caiu no mar de caramujos. Hermes Costela cai no efeito de... E começa a virar um caramujo também. Só que Jolene também já caramujou também. Tá todo broxa, mano. Mano, aí vocês não vão acreditar do nada. Sai um time de futebol americano correndo no meio da moita. A Jolene amarra a corda nele e vai sendo puxada. Caiu um cano do lado da Regina. E a Jolene saiu de dentro do cano, é isso mesmo? Meu irmão, a Jolene tá saindo de dentro de um cano, virando um caramujo, mano. A Hermes explica que como o corpo dela tá mole, ela consegue entrar dentro de um cano. Mas essa cabeça gorda aqui não tem como entrar, velho. Stone Refri! Deu um murro no chão, começou a sair sal. E a Jolene começa a esbucetar, porque os caramujos são alérgicos a sal. E a Jolene tá toda morrendo, cara, acaba esse episódio. Não, calma aí, pô. E aí o cara começa a tirar a calça do Empório. E aí ele encontra ele, Jotaro Kujo. Me desculpa, Empório, não teve outro jeito. A Jolene, ela fez o seguinte, ela tocou o Empório com o barbante e como a Regina tocou nele, a doença do caramujo passou. Aí começou a tocar a música da Jolene, ela tirou o selo do beijinho, eu não entendi o que aconteceu aqui. Pegaram o disco do Jotaro, isso que importa. Aí ela fez uma chupeta no carro com o barbante. Mano, aí tá mostrando que as formigas estão comendo os caramujos, mano. Enquanto isso, o Anasui tá o Airport. Vamos conversar aí, tiozão. Por que você tá bravo? Eu não fiz nada. E aí o Airport para e fala, eu sinto a presença dele. Ele está aqui. Ele quem desembucha, homem? Ele mesmo. Pussy! Apareça, Pussy! Então, rapaziada, agora nós teremos que ver uma triste história sobre o destino. Muito tempo atrás, em 1972, em uma cidadezinha no extremo sul dos Estados Unidos, um bebê chorou pela primeira vez. E esse bebê faleceu no braço de sua mamãe, uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. E essa mulher não poderia aceitar a morte de seu filho, então ela foi até a maternidade e trocou o cadáver de seu bebê por um filho novinho. É o famoso recal. Puta que pariu. Ô, bebê feio! Puta que pariu. Esse aqui é Pussy, né? Olha o pé de... Ah, o Pussy, ele tinha o pé todo fudido, né? Ela nem pra trocar com a criança com o pé podre, né? Ela pegou a criança com o pé inteiro. E ninguém suspeitou de nada que o bebê foi trocado. E Pussy, um pouco mais velho, perguntou aos seus pais de quem era aquele corpo que nasceu junto com ele. Aquele era seu irmão. O irmão de Enrico Pussy. Dominic Pussy. E Pussy, nessa época, já tinha uma irmã mais nova, Perla. Então Pussy, até a igreja, ele faz uma oração. Senhor, é verdade que nascemos para mamar? E por que o destino escolheu matar o irmão dele e deixá-lo vivo? É uma pergunta que nunca teremos resposta. E aí, irmão, um dia ele tava passando na igreja, mano, meteram o pé na frente dele só de zoeira, né? E olha esse pé amarelo, de quem será esse pé? Olha que desgraçado. Olá, quem está aí? Saia, baiano. Era ele mesmo, Dio Brando. E aí ele pegou o livro que Pussy estava lendo, era a história de um homem que era um clérigo, mas casou com uma mulher casada, né? Pussy. Quem é você? Apareça! Eu sou o homem mais gostoso que já pisou na terra. E ele fala que ele é alérgico ao sol, por isso que ele estava descansando dentro da igreja. E Pussy fala, mano, relaxa. Tem algo que eu posso fazer a você? O Dio fala assim, você é um rapaz bem peculiar. E o cara todo mancando ali, todo podre. Dio, em sua clemência, fala, deixa eu ver esse seu pezinho. Você me venderia um pack do pé? Deixa eu ver essa merda. Ele fala, não, mano, meu pé é torto de nascença. E aí o Dio começa a falar uma pá de bosta, começa a falar sobre a gravidade, porque eles se conheceram por coincidência, e aquilo não poderia ser coincidência. E aí, irmão, ele tira a flecha do escaravelho
Goro. Não, essa aqui é a flecha do Polnareff, não é? A flecha do Goro do Experience. Meu Deus, é ela mesmo. A lendária. E, mano, ele começa a betar o padre de todo quanto é jeito. E ele fala, se um dia quiser me encontrar de novo, Pussy, pega essa flecha e você saberá onde estarei. Tá, e ele meteu a pose mais gulosa que ele podia e saiu fora. Oh, meu Deus, onde está aquele homem lindo? E quando o Pussy percebeu, o seu pé estava regenerado. Perfeito. Não era mais um pé fudido de porca. Meu Deus, isso aqui é mais uma das skills que o Dio tinha e ninguém sabia, né? Regenerar pés. Uma habilidade escaralhadíssima. E aí, em 1988, que foi o ano que o Jotaro botou o Dio para mamar. Aí um dia, padre Pussy estava limpando a sala e chega uma mulher. Senhor padre, Pussy, eu gostaria de me confessar. E essa mulher era uma mãe solteiríssima, uma belíssima mãe solteira. Ela sente que em breve irá morrer e ela precisa confessar uma coisa. Ela fala que há 16 anos, no dia 5 de julho, ela trocou o bebê morto por um bebê saudável. O bebê que eu levei tinha um irmão gêmeo. Pussy não poderia acreditar no que ele estava ouvindo. Ela estava falando de seu irmão morto, Domenico Pussy. Lágrimas caíam de seu rosto. Então é verdade, meu irmãozinho está vivo. Mas ela disse que ela se sentiu muito feliz porque ela cuidou muito bem daquela criança e ele se tornou um homem de bem. Mas se ela morresse sem ter se confessado esse pecado, ela nunca se perdoaria. Mas ela vai estar morta já, né? Mano, o padre não tava acreditando. E ele ainda perguntou, calme-se, acalme-se. Você sabe alguma coisa sobre a família do seu bebê? Ela falou assim, eles moram numa casa gigante, são os milionários. É a família Pussy. E aí, umas meninas tomando um guaraná no bagulho. E aí as meninas falaram, mano, por que você viu nesse repositor do supermercado, mano? Ela falou, cara, ele é pobre, ele é pobre. Um careca roubou a bolsa da mulher. Pau! Mano, o cara pegou a lata de refrigerante, fez o cálculo da hipotenusa. Lau! A garrafa bateu no vidro. Pau! Mano, ele jogou outra na outra, explodiu a cabeça do cara. Era ele, Weather Report. Mano, o cara tava com medo. Falei, caralho, eu destruí a vidraça e agora eu vou ser demitido, mano. Não, esse cara aqui, tá vendo esse homem? Esse homem tem 16 anos. E aí, quando ele viu aquela loirinha moscando, ele falou assim, ai, papai, a hora do abate. A mina foi agradecer, foi, obrigado, aquela bolsa era minha, o bandido ia roubar. Em um primeiro encontro, já estavam completamente entregues ao amor. Então, Pussy havia refletido bastante. Ele ainda não era um padre, mas mesmo assim, ele não poderia soltar ele não podia soltar a fofoca que a mulher contou pra ele. Ele deveria guardar o segredo sobre a família Pussy, custe o que custar. Ele estava muito na dúvida. Será que seu irmão aceitaria ser um membro da família Pussy depois de viver uma vida inteira com outra família? E aí nós descobrimos um bagulho que é o escaralho. É o escaralho, mano! Uma verdadeira novela mexicana que Araki criou para nós. Aquela bela loirinha que o Weather Report já estava maluco era a irmã de Pussy. Sendo assim, irmã de Weather Report. E ela revelou a Pussy que ela tinha acabado de começar a namorar. Eu estou namorando, padre, meu irmãozinho. Ela disse que conheceu ele há 2 semanas e está completamente apaixonada. Agora eu quero que você seja o juiz nessa história e decida quem cometeu o pecado maior. A mulher que trocou o filho na maternidade, Pussy, ou Weather Report estava passando peru na sua própria irmã. É uma decisão difícil de entender. Se amar for um crime, por favor, me botem numa cela e joguem a chave fora. Pussy estava investigando com quem a sua namorada estava namorando. E aí ele lembrou, puta, cara, me lembra muito o anime que eu já vi. Oshinoko. Pussy não poderia permitir um incesto em sua família. Ele foi na casa de uns bandidos, de uns miseráveis, tacou a bucetada de dinheiro e falou, irmãozinho, eu vou fazer um bagulho leve. Só tem que pegar o meu irmão e jambrolhá-lo na porrada. Só que Pussy, ele não sabia que esse careca desgraçado, ele era adepto a uma prática terrível lá dos Estados Unidos, uma das maiores pragas que aconteceram, que era o conhecido como KKK. E aí o detetive juntou os maiores racistas que ele conhecia, pegaram a Perla, mano, arrebentaram o Weather Report, botaram o cara de 4. Mano, que porra é essa aqui, Araki? Araki! O que vão fazer com Perla? Soltem ela! Mano, e os caras queriam dar beijo na menina, falaram que ela tem uma carinha inocente, mas é uma prostituta. Mano, o cara deu um murro, deve ter uns 130 joules de força. Plau! Caiu toda esbagaçada no chão. Weather Report viu todos os momentos felizes que ele viveu com Perla. Ela toda esbagaçada no chão, chorando. Ele gritou em desespero, mas ninguém veio ao seu auxílio. Os caras enforcaram Weather Report. Eu não posso nem olhar, eu não posso nem olhar. Foi pendurado como um animal numa forca.
Perla, vendo seu grande amor e seu irmão morto, crucificado, pendurado como uma bosta, ela tirou o éter e segurou o seu cadáver da maneira mais gulosa que ela poderia fazer. Perla tomou uma decisão muito difícil de tomar. Não existe sentido na vida sem o Weather Report, e a partir daquele dia, ninguém mais machucaria seu coração. Então Perla, após dizer isso, após de farmar aura, ela saltou do penhasco. Então Pussy chegou a se dar ao momento do crime. Não é possível! Por que acabou desse jeito? Eu não acredito! E lá estavam eles tirando o cadáver de Perla. E foi nesse momento que Pussy sentiu a dor. Carregando em seus braços o cadáver de sua irmã mais nova. A culpa era dele, ele sabia, foi tudo culpa dele. Se ele não tivesse tentado impedir o amor de dois irmãos. Existiam outras maneiras. E ele pediu a Deus para que não tirasse a vida de sua irmã. Mas ele não recebeu nenhuma resposta. E ele grita que quem deve ser amaldiçoado é ele. E aí, mano, do nada ele tá chorando, apareceu o Jill atrás dele. Falando uma porrada de merda. Acredita que a gravidade entre os seres, que o destino une as pessoas por um motivo. Ah, irmão, do nada. Calma aí, Araki, calma aí. A loucura tá maluca. A cabeça da Perla abriu, isso é um CD. Plau! A flecha acertou o seu pescoço. Caralho. E aí, Jill apareceu de novo. Ele tá falador, né? Que é impossível trazer uma vida que já se esvaiu. Porém, eu estou de pau duro agora. Venha me encontrar. Ah, e ele fala que agora o poder dele, ele pode guardar as memórias das pessoas. Só que, mano, o Weather Report, ele não tinha morrido. A Perla foi burra. Ela não sabia medir o pulso. Achou que o cara tava morto e pulou, né? William Shakespeare se inspirou em Jojo quando escreveu Romeu e Julieta. Durante a noite, os carecas estão trabalhando. E aí, irmão? Você matou a minha amada? Você disse que o irmão da Perla mandou me atacar? Mano, aí a mão dele atacou ele mesmo. Não sei como transformar uma pessoa em caramujo faz isso, né? E o Weather Report, ele não conseguia. Ele estava... O livre-arbítrio dele foi comprometido. Ele não podia nem se matar mais. Ele também saltou do penhasco, mano. Só que as rajadas de... Tô protegendo sua vida. Deus, por que eu não posso morrer com a minha amada? E aí, em sua fúria, ele despertou... Centenas de caramujos começaram a aparecer por aquela cidade. E da onde vieram esses moluscos? Eu não sabia que o caramujo era um molusco. Eu achei que o molusco era só o molusco. Só uma pessoa sabia a origem desse fenômeno. Era ele mesmo. Pussy! E ele decide que ele tem que tomar uma atitude. Ele precisa derrotar o Wes. E depois disso, ele encontrará com aquele homem lindo, Dio Brando. Os dois irmãos se encontram cara a cara. Olha a bundinha do Weather Report. Satisfeito, Pussy? Sua irmã Perla faleceu por sua culpa. E minha fúria jamais será aplacada. Você me pagará, Pussy! Weather Report. Vou te contar a verdade. Nós somos irmãos gêmeos. Vou tirar você do meu caminho. White Snake! Weather Report! Deu uma patada e retirou o CD de memórias de Weather. Weather, você não passa de um estorvo. Como já diriam os sábios, não sobra nada. E assim ele retirou as memórias de Weather Report. As pessoas sem memórias é como se estivessem mortas. Você deve morrer ficando vivo entre grades. Olha, como que o Pussy mandou ele pra Grindolf, que é um mistério, né? E assim, Weather Report foi preso, enjaulado como um animal. Araki, o que você quer dizer com isso, Araki? Eu entendo agora o que você quer dizer, Araki. Um dos maiores crimes que podem ser cometidos na Terra é furar a própria irmã. Obrigado, Araki, por tanta sabedoria. Guardarei comigo esse conhecimento para sempre. E esse dia ficou conhecido como Não Sobrou Nada para o Betinha. Agora voltando para os tempos presentes, é Jorina, eles estão fugindo das formigas, que as formigas querem comer elas. Caralho, mano, as minas fugindo de formiga. Mano, meteram o pé com o carro. E aí eles estavam indo de carro e Jorin, ela sentiu a presença de Pussy, muito próxima de Weather Report. E elas estavam de carro pra lá. Só que o Weather Report, ele tinha pedido pro Anasui matá-lo. Por favor, Anasui, me mate. Vai ser um prazer morrer para alguém tão gostoso, porque o meu poder vai consumir a humanidade. E aí ele começa a contar toda a história que a gente já ouviu. Ele fala que a última vontade de viver que resta a ele é para acertar suas contas contra Pussy. Apareça, Pussy! Eu matarei Pussy. O Diver Dante tinha olhado embaixo da terra e não viu nada até agora. Weather puto! Nuvens, procurando em todos os lugares. Aonde está Pussy? O Weather Report caminhava quando de repente, mano, aconteceu um bagulho que eu quase dei um mortal da cadeira. Pau! A perna direita de Weather Report caiu. Ai, meu Deus. Meu sonho era jogar no Grêmio. Esbucetado sem uma perna. A perna não! A perna não! Escondido em meio a uma centena de caramujos estava ele. Pussy! Nunca vou te perdoar, Pussy! E ele sabe o segredo que está por trás dos caramujos. Ele é imune a...
Pussy, seu maldito! Ele olhou para o arco-íris e começou a xereconar. Esse é o fim para vocês dois. Mano, olha só o Weather Report todo esbagaçado no chão. Que cena triste. Aí o Pussy tá falando uma porrada de merda. Lá o Weather Report saltou como um predador. A perna de Diverdan tinha juntado com ele. Weather Forecast! White Snake! Pau! Deu uma rajada de gelo. Pau! Mano, o padre bateu de cox na parede. Agora a gente vai ver quem é o irmão mais beta. Só que o Anasuiko tá cada vez mais xereconado, velho. Pau! Diverdan é desativado, ele cai de 4 de novo. Pussy, o que foi que você fez, Pussy? Subliminar. Palavras escritas num cartaz que não é percebido. Ou um único frame em um rolo de filme. Isso são mensagens subliminares. Mas essas mensagens ficam impregnadas no seu cérebro. Isso é uma estratégia criada pela Jequiti, a percepção subliminar. Na verdade, os arco-íris de Weather Report têm a mensagem subliminar de caramujos, que quando olhados para eles, mesmo sem ser percebidos, eles afetam a alma das pessoas, fazendo-as se transformar em caramujos. Ô, Araki, mas pera aí, Araki. Pô, mas você bebeu não foi um shot, foi muita cachaça, Araki. As mensagens nos arco-íris despertavam instintos primitivos de se tornarem caramujos, cara. E o pensamento de se querer virar um caramujo é tão forte que você vira um caramujo. Porque quando isso aconteceu há muito tempo atrás na sociedade, ele percebeu que uma mulher cega, ela não foi afetada pelos caramujos. Pussy não era afetado pelo poder Jequiti, porque ele desinstalou os drives da sua placa de vídeo. E o Weather Report tá ficando de 4, assim, tentando levantar. Pau! White Snake arrancou a outra perna de Weather. Puta, o bicho só ficou o cotoco ali, mano. Nunca mais vai bater um pênalti, Weather Report. Diverdan! White Snake, pau, mano. Mas ele deu uma moca na cara do Anasui. Pau! O que estou tentando alcançar é que todos os mamíferos cumpram seu destino. E ele diz que poucas pessoas foram sacrificadas por um motivo maior. Mano, o White Snake venceu. Mano, saiu uma estalactite de sangue no pé de Pussy. Ai, meu Deus. Ai, o pé. Pau! Que é isso? Que é isso? Como ele tá sem o drive da placa de vídeo, ele não tá vendo. Mano, vamos falar a real, né, mano? O Weather Report é um dos tantos mais completos que existe, pô. E ele fala que a única maneira de Pussy desviar das estalagnites é ele instalar os drives da placa de vídeo dele. Porque se ele cair no chão, acabou, mano. Vai ser empalado. E o Weather Report caminha como um caramujo. Agora eu vou te matar, Pussy. Eles estão beitando pra ver se o Putin instala a placa de vídeo e volta. Só que Pussy, ele sempre está um passo à frente de seus inimigos. Pau! White Snake enfia a mão no pescoço de Anasui. Mano, ele pegou o Anasui e tá usando ele como os olhos dele. Mano, é como se usar 2 monitor, tá ligado? E o Anasui começa a contar pro Pussy aonde estão as estalagnites e começa a fugir. Só que o padre Pussy, ele tava machucado e o sangue dele virou uma lança e começou a entrar em seu pescoço. Weather Report! Mano, tá com vento nele pra soltar uma pipa aqui. Agora deve ser uma delícia, pô. Tornados, ventos circulando o corpo de Pussy. White Snake tacou as estalagnites no Weather Report. Só que o Weather Report, ele não desviou as estalagnites, porque senão ele perderia Pussy. Peguei você, Pussy. Ele congelou o sangue e os irmãos estavam novamente ligados. E ele vai para cima de Pussy, lembrando de sua bela amada Perla morta. Bau, bau. Soco de vento. Mano, deu um mata-leão em Pussy. Ele, por favor, Weather. Era brincadeira, tiozão. Eu poderia ter te matado em 88, mas eu só te prendi na cadeia. E aí o Weather Report se levanta pra dar aquela pra matar o caboclo, velho. Não percebe. Começou a fazer SMR, né? E aí Pussy ficou biruta, começou a contar os números primos, que são os números que são só divisíveis por 1 e por eles mesmos, né? Para, é brincadeira, tiozão! É o seu fim, Pussy! Mano, aí chegou um carro, explodiu tudo. Pau, pau, pau! Era Jorine com a galera. Mano, assim, dos mesmos criadores de Narancia, matou a gangue inteira. Jorine e Hermes mataram o Weather Report, né? Mano, era só as minas não fazer nada, cara! Que as puta vieram no bagulho e matou todo mundo. Quando eles viram lá, estava Pussy! Estou no refri! Mano, ela acelerou o carro, eu não entendi o que ela fez. Ela colocou a linha dela no pneu e saiu rodando. Pau! Mano, assim, calma, essa cena, eu não entendi essa cena. Olha só, percebam que nessa cena não tem o Weather Report, só tá o Pussy. Aí quando corta, aparece o cara atravessando o peito
de Weather Report. Pussy fez a sua maior canalice. Matou o seu próprio irmão. Joryne gritando: agora ninguém mais vai me impedir. Todos os mamíferos merecem mamar. A Joryne deu um murro na cabeça do padre. E aí o Anasui viu que aquele não é o Pussy. Mano, era o Versus. Aquilo que a Joryne acertou era o Tanjin, né? Uma memória escavada do... Mano, pô, Araki, eu tô sem voz já. Araki, pelo amor de Deus, cara. Me prometa que não vai acabar com essa loucura. Cara, eu nem vou tentar explicar como que o cara pegou o verso ali. E aí, irmão? Araki, me escuta, Araki. Me escuta, Araki. Mano, se eu não meto... Olha isso aqui, velho. Tem um monte de Pussy matando o Weather Reports. Cara, que loucura é essa? As andorinhas voltaram. E lá no canto da rua estava Weather Report. Pô, mano, que raiva, velho. Era só Jolyne não ter existido, cara. Que o Weather ia matar o Pucci. E agora esse homem lindo falecerá. Deitado, jogado como um animal. Como uma besta. Estava o Weather Report, seu cadáver. Hermes com lágrima nos olhos. O vento parou de soprar. Isso só podia dizer uma coisa. O corpo de Weather Report... estatelado, esbagaçado, ou diriam até mesmo esbucetado no chão. Os arco-íris se desmancharam no céu. Anasui se aproxima para fazer suas últimas saudações. Diz que uma vez perguntaram a ele se ele riscaria sua vida pelos seus pais, e ele disse que não, que nem mesmo hoje a resposta dele mudaria, que ele nunca se importou com outras pessoas. Porém, ele arriscaria sua vida por aqueles que o reviveram dos mortos. Foi isso que ele fez por Weather Report. Só que em sua mão direita, ele carregava um CD. Ele retirou o Weather Report antes que Pussy pudesse pegá-lo. Weather Report deixou seu disco para as garotas derrotarem Pussy. Joryne não podia acreditar no que ela estava vendo. Obrigado. Ele foi muito feliz em seus últimos dias. Joryne se ajoelha, segurando o disco de Weather Report, chorando, lágrimas verdadeiras. Quantos mais amigos perderemos nessa jornada? Gostaria de saber. A jovem garota Hermes Costello, chorando, e Joryne diz que gostaria de conversar com o Weather Report só mais uma vez. E os ventos levam flores douradas para o céu. E é aqui, rapaziada, já faz muito tempo que não nos encontramos nessa situação. Adeus, Weather Report. Você foi um bom companheiro. Que os ventos da justiça nunca parem de soprar. Muito obrigado. Você foi um bom amigo, meu amigo. Descanse em paz. E é assim que me despeço de vocês, de mais um pouco de sabedoria que Hirohiko Araki nos trouxe. A palavra pode ser dura às vezes, meus amigos. Muito obrigado a todos. O último episódio, o último capítulo do Velho Testamento chegará em breve. Fiquem de olho nas redes sociais. E é isso. Me despeço de vocês com lágrima nos olhos. Adeus.